Bom, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre as escolas literárias brasileiras. Para começar, o que são as escolas literárias brasileiras? Elas são as formas como são divididas a literatura brasileira mediante as características apresentadas em cada uma delas. Essa divisão depende, entre outros aspectos, principalmente de momentos históricos. Então, os marcos históricos vão influenciar nas formas como as escolas literárias estão sendo divididas, certo? Temos aqui a era colonial. Na era colonial, nós temos o barroco, o arcadismo, também temos, por alguns, considerado o quinhentismo. Eu não coloquei o quinhentismo porque, na minha visão, o quinhentismo não é uma literatura própria brasileira, uma literatura mais portuguesa nessa transição aqui, até porque o que nós temos de literatura do quinhentismo, né, na época do descobrimento do Brasil? A Carta de Pero Vaz de Caminha, que é só uma carta, e entre outras cartas, né, que são enviadas para Portugal para relatar sobre a descoberta do Brasil, etc. Então, na minha opinião, não é uma literatura própria brasileira. Foi escrita em solo brasileiro? Foi, mas escrita por portugueses, né? Então, eu passo a considerar, assim como muitos outros críticos da literatura, o Barroco como a nossa primeira escola literária brasileira. Inclusive, o Barroco, ele é caracterizado pelos detalhes, pelo exagero nas palavras, pelo rebuscamento, certo? Pelo cultismo, culto à forma, o conceptismo que são as ideias, jogos de palavras, aquela coisa que parece pomposa, bonita, certo? E entre os nossos principais autores de obras, nós temos o Gregório de Matos, conhecido também como Boca do Inferno, e uma das principais obras dele é Triste Bahia. Ele escreveu, né? Escreveu muito os sonetos, certo? Aquela forma padrão, básica que a gente conhece, os 2 quartetos, 2 tercetos, 2 quartetos cada um com 4 versos e 2 tercetos cada um com 3 versos. Temos Bento Teixeira, que é o autor que deu abertura, né, para essa escola literária, foi o primeiro a publicar, mas ele só escreveu uma obra, que é a Prosopopeia. Gregório de Matos ficou mais conhecido, certo? E também vamos ter Botelho de Oliveira, e também temos aqui, não entrou, mas o Padre Antônio Vieira. Ele era muito conhecido por seus sermões, de cunho mais teológico, certo? Não tem-se tanto registro das obras dele, mas não podemos deixar cair no esquecimento. Ainda na era colonial, temos agora o arcadismo, que é o arcadismo, o arcade. Ele visa o que? Exaltar a natureza, a liberdade, aquela coisa, sabe, do ar puro, os campos verdes, aquela coisa bonita do dia a dia. Então, muitas das vezes, ali nesse período literário, nós vamos ter uma simplicidade de termos abordados, não é muito crítico, não é muito de fazer de apontamentos para a sociedade, nada disso. É só o puro e simples. Inclusive, muitos autores dessa época vão se utilizar de pseudônimos pastoris, como se eles fossem pastores, né? Como se eles trabalhassem nesse meio rural, quando na verdade eles estavam no meio urbano. E os principais autores que vamos ter nessa época são Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão e Tomás Antônio Gonzaga. Lembrando, nessa época não havia autoras femininas. A voz feminina ainda era muito suprimida. Nós vamos ter escritoras femininas sendo conhecidas, tendo renome lá no modernismo, certo? Então, até essa época, a gente ainda só tinha autores masculinos, homens. Santa Rita Durão, apesar do nome, era um homem, certo? Então, temos o Cláudio Manuel da Costa com as obras poéticas, Santa Rita Durão com a obra Caramuru e Tomás Antônio Gonzaga, que escrevia Marília de Dirceu. Marília era seu afeto. Então, muitas das obras dele ele vai sempre dedicar a essa Marília, que era uma paixão da vida dele, ok?
Agora, já na era nacional, temos aqui o romantismo. É uma época de muitas descobertas. Sempre uma escola literária vai vir para quebrar com os padrões da escola literária anterior, certo? Então, a escola literária que vem a seguir é sempre uma escola toda diferentona que quer romper com aquela anterior. Não foi diferente com a do romantismo. Se no arcadismo a gente tinha aquela coisa simples, da vida no campo, carpe diem, viver somente o agora. Na era nacional, no romantismo, nós temos aqui 3 fases. Temos o nacionalismo, que é também chamado de ufanismo, e tem o indianismo, que é colocado ali o índio, o indígena, né, como herói nacional. Nossa, aquele estereótipo do homem forte, é o brasileiro verdadeiro, esse é o patriota mesmo, porque ele nasceu nessa terra, certo? Na segunda fase, nós temos o egocentrismo e pessimismo. Os autores eram mais voltados para aquela coisa mais intrínseca, sabe? Aquela coisa mais para baixo também. As obras vão ter esse cunho um pouco mais triste, mais voltados para o interior. Na terceira fase, a gente já tem uma fase mais de liberdade, certo? Então, para representar essas 3 fases, temos primeiramente Gonçalves Dias, com a canção do Exílio. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. A gente já ouviu isso milhões de vezes. Além dele, nessa primeira fase, nós temos outros autores também, José de Alencar, por exemplo, com a obra Iracema, onde tem ali a indígena, certo? Com uma mulher, uma figura bonita, uma figura que representa, né, o ideal masculino, enfim. Já na segunda fase, nós temos Álvares de Azevedo, com a Lira dos 20 anos. E na terceira fase, nós temos Castro Alves, que a gente já sabe, ele é conhecido como autor ou poeta dos escravos. Ele veio com a sua obra O Navio Negreiro para representar essa terceira fase. Depois disso, nós vamos ter o realismo, naturalismo e parnasianismo. Eles meio que se misturam entre si, dentro da mesma fase, se justapõem, enfim, é um pouco difícil até de determinar até que ano foi qual fase, porque eles tinham um pouco de si ao mesmo tempo, os escritores escreviam um pouco de cada coisa ali naquela época. O realismo, a gente pode dizer que é a verdade nua e crua. Ele traz objetividade, é uma temática mais social, lembra? Ele vai romper com o romantismo não trazia crítica social nenhuma, era coisa mais do homem ou do indígena, ou ali até uma questão mais da liberdade dos negros, enfim, mas não tinha aquela crítica social mais intensa, mais direta, mais objetiva, certo? E a linguagem ali, ela é um pouco mais, colocar mais acessível. Já no naturalismo, a gente tem uma linguagem ainda mais próxima do povo, para se aproximar do povo, e uma temática um tanto polêmica. Lá no naturalismo, a gente tem a questão do determinismo social. Quando a gente se lembra lá de O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, inclusive, porque ele traz, querendo ou não, a questão das pessoas se colocando, se comportando como animais, sendo conduzidos pelos seus impulsos primitivos, ali onde fala de sexo, onde fala de doenças venéreas, onde fala de estupros, onde fala de todo tipo de violência, certo? Então, o naturalismo é o homem no seu natural, no seu meio totalmente natural, despido assim das convenções sociais, certo? O realismo, ele meio que abre portas para o naturalismo. Então, para representar o realismo, nós temos o consolidado, né, Machado de Assis. E como é que ele abre o realismo no Brasil? Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma obra que marca, é uma obra que não tem igual a ela até hoje, porque se trata de um livro escrito por um narrador defunto, certo? Ele conta as histórias dele depois que aquilo já aconteceu. Então isso meio que abre a mente das pessoas da época. Ele traz uma realidade nua e crua, umas verdades que acontecem na vida dele, e ele julga as próprias ações, o narrador julga as próprias ações, daquilo tudo que ele fez em vida. Ele chega à conclusão,
Cuba chega à conclusão no final da história dele de que o melhor que ele fez foi não ter deixado herdeiro, certo? Então o realismo traz essa noção da realidade. Então quando a gente for pensar, realismo, noção da realidade, naturalismo, o homem no seu natural. E o parnasianismo? A gente tem ali o Olavo Bilac, né, para representar essa escola literária. Já o Parnaso, ele quer trazer a arte pela arte, é o culto à forma, é o soneto, a versificação. O que é o Parnaso? É crítica social? Não. Parnaso já é, ai, que belas flores nesse campo, que vaso bonito, que quadro belo. É mais ou menos isso. É uma arte, assim, só para você escrever bonitinho. Às vezes, quem olha assim, isso aqui não traz enriquecimento nenhum, vai ficar falando só da cor de um vaso, das pinturas de um vaso. Qual o sentido disso? É isso, é arte pela arte, porque é bonito, certo? E agora nós temos o simbolismo. Simbolismo já é uma coisa mais intrínseca, ainda mais intrínseca. Falei que uma escola literária rompe com a anterior, certo? Então o simbolismo ele pode se aproximar um pouco do romantismo, essa questão de olhar mais para dentro de si. Então o simbolismo ele traz um subjetivismo, que traz questões espirituais, místicas, questões do sonho e até questões mais góticas também. Os principais autores dessa época são o Cruz de Souza, Alfonso de Guimarães e Augusto dos Anjos, certo? E agora o pré-modernismo, olha que legal. O pré-modernismo, ele já rompe com essa coisa de que tem que ser assim certinho, escrito assim bonitinho. Ele já começa ali a quebrar esses padrões, quebrar esses tabus de, poxa, tem que escrever exatamente como tá lá a norma, de como tá a regra. Não, vamos começar a pensar de outra maneira. O pré-modernismo abre alas para o modernismo, que ali vem essa mistura de estética, de padrões, de quebra de padrões, certo? Então o pré-modernismo ele rompe com esse academicismo. E ele é marcado pela marginalidade dos personagens. Ele vai trazer, querendo ou não, ali os personagens que não eram tão bem vistos pela sociedade e vai colocar ali no meio, como personagem principal. Ali nós vamos ter Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha. Engraçado que Lima Barreto, essa obra dele, Triste Fim de Policarpo Quaresma, é uma história muito interessante, que ele tem uma crítica social ao quê? Ao ufanismo, que é aquele nacionalismo, aquele patriota ingênuo, certo? Então ele vai trazer uma quebra de padrões ali, uma quebra de expectativas, certo? Quando ele traz essa história, quando ele traz ali um personagem que, ao ver de muitos, ele é dado como um louco, uma história poderia ser um pouco sem sentido, mas traz uma crítica social interessante que até então não era percebido. É um boom na mente das pessoas da época, porque, querendo ou não, olha a época, era 1910 a 1922, mais ou menos nessa época aí, que abre alas para o modernismo de fato. Então, Lio Barreto, ele veio para quebrar tabus mesmo, veio para explodir a mente de muitos, de olhar assim, não, cara, tem que ser assim, a escrita tem que ser assim mesmo? Não, mas olha só essa história. Não, mas olha só como é que tá a situação atual. Pois é, então no modernismo nós já vamos ter 3 fases, assim como no romantismo temos 3 fases, aqui no modernismo também temos. E ele vai até a década de 50, certo? A primeira fase traz uma renovação estética, traz um radicalismo. Aí nós já vamos ter escritores que nós já conhecemos, já ouvimos falar, como Manuel Bandeira, certo? Na segunda fase nós vamos ter já algumas temáticas mais nacionalistas, ok? Ali vamos ter o Graciliano Ramos para representar essa fase, com a história Vida Six, muita gente já deve ter ouvido falar, certo? Sobre uma passagem, uma família pelo sertão, e ali traz questões do ser humano como animal, até dá uma puxada lá no naturalismo, certo? O homem no seu estado natural, só que ali no sentido de que o homem se vê como um animal, não de se comportar no convívio social, mas de se ver como animal, certo? Pela falta de acesso ao conhecimento, à educação, ok?
E ali vamos ter alguns personagens interessantes, como a cachorra-baleia. Muita gente deve se lembrar por causa disso. E na terceira fase vamos ter algumas inovações linguísticas, experimentações, assim, mais jogadas, assim, vamos vendo o que dá, umas misturas assim, que saíram bem legais. Aí vamos ter, por exemplo, Clarice Lispector. Aí eu falei que aí somente aí no finalzinho já do modernismo que vai aparecer uma escritora mulher para representar a gente, ok? E não é porque antes não tinha mulher escrevendo. Nós tínhamos sim, lá no romantismo, por exemplo, tinha uma escritora muito famosa, agora me fugiu o nome dela, mas tinha uma escritora que ficou famosa depois de muito tempo, mas ainda assim não foi reconhecida como uma das componentes da geração romantista, que é muito triste, certo? E Clarice Lispector é um marco, né, para essa geração. Muita gente deve conhecer a história dela, o livro dela, A Hora da Estrela, que é um dos livros muito famosos também, que traz essa experimentação, porque traz algo mais profundo, mais voltado também para o narrador, mais para o psicológico. Não é nem tanto a situação em si, a história em si, mas é mais a questão da epifania, de você olhar para uma coisa e uau, ali explodiu a minha mente com aquilo, agora sim tive uma ideia, uma noção de como é que é a vida, aquelas reflexões assim, sabe, que só o Clarice Lispector sabe fazer, certo? E agora, o pós-modernismo até hoje. Claro, tem alguns críticos que vão falar que nós estamos já na contemporaneidade, mas ao meu ver, eu vejo assim que é um pós-modernismo, porque ainda está nessa pegada ainda da espontaneidade, liberdade artística, de vários estilos misturados, combinações de tendências, enfim. E os principais autores que marcam essa abertura do pós-modernismo, que já passa ali, já tem uma coisa mais estruturada, mais ou menos como é que vai ser daqui para frente, nós temos Ariano Suassuna, a gente já conhece a história Alta Compadecida, mas pelo filme, né? Filme muito bacana, inclusive recomendo. Milo Fernandes e Paulo Leminski, que escreve muitos poemas, muitos versos soltos. A gente encontra muito na internet os versos soltos. Então, hoje em dia, a gente tem já diversas escritoras que escrevem assim, sem seguir uma linha, às vezes traz ali uma questão, uns textos mais fora do padrão, assim, digamos, mas fora da norma padrão, alguns erros, muitos deles propositais. Se a gente for parar para analisar, temos a Maria Carolina de Jesus com o livro Quarto do Despejo, já entra também no modernismo, né? E ela esteve em ascensão mais por conta dessa obra, que é um diário, certo? E traz ali, querendo ou não, uma ruptura com aquilo que é considerado o certo, o literário, porque o livro que ela traz é uma autobiografia cheia de erros ortográficos, mas que contam a história dela nua e crua, certo? Então eu espero que você tenha gostado. Clica para me seguir e curte se você gostou. Falou!